Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais uma receitinha de pão. Pão integral 40%, 7 grãos. Que maravilha, né? Essa receita desse pão eu já tenho aí no canal, tá? Várias delas. Uma 33%, outra 50%, então é a mesma receita. E eu gosto sempre de falar que o pão é feito com trigo, sal, açúcar, fermento, um tipo de gordura e, dependendo do fermento, água. Ok? Essa receita de hoje vão render 2 pães. Tá? Então eu estou dobrando essa receita que eu costumo publicar sempre. Tá? Mas eu vou deixar na descrição a quantidade de ingredientes para se fazer um pão somente. Se você quiser fazer 2, basta seguir essa receita do vídeo, a quantidade de ingredientes que eu vou falar aqui. Essa receita utiliza 600 gramas de trigo, no caso seria o trigo branco comum. Como eu vou fazer um pão integral, eu tenho que substituir parte desse trigo comum pelo trigo integral. Nesse caso, como o pão é 40%, eu vou substituir 40% do trigo branco pelo trigo integral. Tá bom? E nesse caso, para fazer um pão, seria dos 600 gramas, né? 240 gramas de trigo integral e 360 gramas de trigo comum. Como eu vou dobrar, né? Então vai ser o dobro. Eu vou colocar 480 gramas de trigo integral e 720 gramas de trigo comum, que é o que eu tenho aqui. Ok? E depois o sal. Também aqui está dobrado. Tá? Eu tenho aqui 14 gramas de sal. Açúcar, 90 gramas. Tudo dobrado, tá? Seriam 45 gramas de açúcar para fazer um pão, né? E 7 gramas de sal. Vou misturar antes de ver com os outros ingredientes. Perfeito. Agora, os grãos. Na receita normal, eu costumo colocar 1 colher de cada cereal, de cada grão. Tá? Nesse caso, são 2 de cada um. E os que eu vou utilizar são 2 colheres de farelo de aveia, 2 colheres de chia, 2 colheres de semente de girassol, pode ser triturada ou moída, 2 colheres de gergelim, 2 colheres de farinha de centeio, 2 colheres de germe de trigo e 2 colheres de farinha de linhaça. Tá? Estão todos aqui bem misturadinhos. Vou misturar todos os ingredientes secos e depois eu venho com os outros. Agora vem o óleo. Vou utilizar o óleo de girassol. Pode ser utilizado um outro óleo, tá? Até o azeite, se você preferir. Eu não gosto de utilizar o óleo de soja, tá? Então esse aqui é o de girassol. Serão 8 colheres, porque a receita está dobrada, né? Lembrando que para fazer um pão serão 4 colheres. E a receita para fazer um pão eu vou deixar na descrição. 1, 2. Perfeito, agora o fermento. No início eu falei que, dependendo do fermento, eu utilizo água ou não, né? Por quê? Porque esse fermento é o fermento de litro, é aquele fermento natural. Ele tem uma grande quantidade de água. Nesse caso aqui, 500 ml de água. Então, pode ser que eu não precise adicionar mais água aqui. Se fosse o fermento seco ou fermento biológico, eu teria que acrescentar a água. Né? Nesse caso aqui, eu poderia usar o fermento biológico seco. No caso, pode ser 20 ou até umas 30 gramas desse fermento, ou 40 gramas do fermento biológico fresco. Tá? Aí eu teria que ir adicionando água até dar o ponto. Nesse caso, olha, eu tenho aqui 500 ml do fermento. Então, pode ser que eu não precise acrescentar muito mais água, mas
como eu já estou acostumado a fazer o pão e a farinha de trigo integral absorve muita água, eu vou precisar colocar um pouquinho sim de água, tá? Depois. Então vamos lá, vamos adicionar aqui o fermento de litro. Esse pão é um pão de fermentação lenta, ele leva 12 horas para crescer, é uma média, né, 12 horas. Então, para assar só amanhã cedo. Agora eu vou mexer aqui e vamos ver se já vai estar próximo do ponto e quanto de água ele vai precisar. Olha, eu já amassei bem, incorporei todos os ingredientes e olha como ficou. Não ficou aquela farofa igual o último pão, né? Então é interessante isso porque até a umidade do tempo interfere nisso, né? Modifica, influencia e naturalmente a marca do trigo. Eu estou utilizando uma outra marca agora e ele ficou um pouco mais úmido do que a última vez que eu fiz. O anterior ficou bem seco, ficou uma farofa. Então aqui eu vou colocar agora água temperatura ambiente. Eu vou com cautela aqui porque senão passa, né? Bem aos poucos. Claro que se passar eu posso acrescentar um pouquinho de farinha de trigo comum, né, para dar o ponto certo. Mas é sempre bom não mexer muito na receita, né? Principalmente aquela receita que a gente está acostumado a fazer e que sempre dá certo, utilizando aquelas medidas lá exatas, né? Vou amassar mais um pouco e já eu retorno. Olha, eu coloquei aqui na pia e sovei por um certo tempo, uns 10 minutos, para incorporar bem todos os ingredientes. Agora aqui ele vai para o cilindro elétrico, vai deixar o pão um pouco mais liso e mais fofo. Mas se você não tiver o cilindro elétrico, esse pão mesmo assim pode ser feito, tá? Mas ele vai ficar um pouco mais rústico, um pouco mais cascudo, não tão leve, né? Mas também fica muito bom, tá? Você pode optar por continuar sovando por mais tempo ou abrir com o rolo, dobrar, né? Abrir, dobrar, fazendo essas aberturas e essas dobras. Também ele fica muito bom assim, tá? Então como vocês estão vendo, olha, o ponto é esse aqui. Claro que vocês não estão vendo o ponto, né? Pelo vídeo isso é quase que impossível. Mas olha, não está mole e também não está muito duro. Eu sempre costumo mostrar assim, olha. Eu pego ele aqui, seguro desse lado e solto aqui, ó. Tá? Então ele tem essa queda. Embora quanto mais dicas puder passar para você acertar o ponto, melhor, né? Não sei se ajuda muito. Mas dá para ter uma referência, né? Mais ou menos. Agora há pouco, ele estava muito duro a massa, eu estava soltando, ele demorava para descer. Então, assim ele está muito duro. Eu adicionei um pouco mais de água e agora ele ficou dessa forma, tá? Segurou, soltou, ele já cai rapidão, olha aí. Perfeito? Agora eu vou cilindrar, dividir em dois, né? Cilindrar. E já eu retorno. Já cilindrei uma das massas. Eu gosto de deixar assim, ó, um lado mais largo que o outro. E só que eu teria que ter passado um pouquinho mais uma vez, para ficar mais fino e um pouco mais longo. Mas dá para enrolar mesmo assim. Claro, eu vou enrolar aqui da maneira tradicional, mas dá para se fazer outras formas, né? Uma bola, né? Depois cortar por cima, fica bem bacana. Ó, só ir enrolando, dando uma apertadinha, para ele não ficar com ar. Se for o caso, até dar uma esticadinha, né? Centralizando para lá, para cá. Aí vai enrolar, é bem fácil, bem simples. Vai finalizando, apertando bem essa parte aqui, para ele não desenrolar, tá? E ficar para baixo. Olha aí, bem fácil, né? Eu também gosto de colocar ele com um pouco de folga na forma, tanto aqui quanto aqui. Essa não é a forma ideal,
Tá? A forma mais adequada seria essa, é essa. Não, nem seria essa, né? Teria que ser uma borda um pouco mais alta. Eu ainda pretendo adquirir essas formas, mas por enquanto vai nessa mesmo. Tá? Então ó, ele está bem assentado aqui. E agora vou enrolar o outro, né? Eu vou colocar ele em sacos plásticos separados. Tá? Eu não gosto de cobrir com pano porque eu não gosto. Eu acho estranho, parece que o pano não vai segurar o crescimento. Então eu coloco num saco plástico grande, enche esse saco com ar, ele fica com um espaço, tá? De sobra aqui dentro. Aí ele cresce, eu acredito, mais à vontade e não perde a umidade. Ok? Então vamos lá, eu vou cilindrar o outro e já já eu mostro os dois enrolados. Bom dia, bom dia. Vejam que os pães cresceram bastante. Eles estavam abaixo da borda da forma, né? E quase que triplicaram o volume. O meu forno não está pré-aquecido, tá? Eu vou colocar os pães lá e ligar o forno agora. O forno está frio. Eu vou deixar em fogo baixo por uns 10 minutos. Depois eu aumento o máximo, né, por mais aproximadamente 40 minutos ou até eles dourarem. Prontinho, já estão assados, foram 40 minutos assando. E olha aí que maravilha. Agora eu vou cortar um para a gente ver como ficou por dentro. Olha, que maravilha, hein? Muito bom mesmo. E agora é só fazer um café e experimentar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas, da receita. Se você não for inscrito no canal, se inscrevam. E assim acione o sininho para ser notificados, avisados de quando nós postarmos novos vídeos. Ok? Valeu!